Boa noite a todos, irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão nos assistindo. Antes de começarmos propriamente a nossa palestra, o nosso tema, dizer que o nosso estúdio aqui está cumprindo rigorosamente as regras da saúde, né? Com uma equipe reduzida, usando máscaras, ambiente higienizado e para dar o exemplo também a todos. Então vamos agora elevar o nosso pensamento. Vamos procurar agora nos desligarmos de toda a atividade rotineira. Vamos desligar um pouquinho das notícias não tão boas que têm ocorrido aí na TV e na mídia e vamos nos concentrar para receber os bons fluidos que a espiritualidade maior nos traz essa noite. O tema de hoje vai ser então a perda de entes queridos. E essa perda, vocês vão ver que ela está entre aspas. Nós vamos ver por quê, tá? E alguém poderia então perguntar, puxa vida, mas falar de perda, falar de morte, falar de falecimento? Sim, é importante falar desse tema, mesmo porque nós estamos vivendo aqui uma pandemia virótica e a mídia, a imprensa, o que mais fala é número de mortes, é morte para cá, é gente doente. Então, tem muita gente aterrorizada. E vamos ver então, vamos tratar essa morte, tá? Vamos tratar esse desenlace, vamos tratar essa passagem, enfim, tem vários nomes que é dado para essa transição, tá ok? Então, perda de entes queridos. Para ser mais didático, o que nós fizemos? Nós elencamos aqui várias perguntas e respostas. Para não ficar uma coisa monótona, ficar mais didático, então nós vamos fazer algumas perguntas e ao mesmo tempo algumas respostas. É lógico que a gente não vai poder esgotar esse assunto, senão a noite seria pequena para tantas perguntas, né? É um tema polêmico, é um tema difícil, mas é um tema necessário. Tá? E eu gosto dos temas políticos, desculpem, os temas um pouco mais difíceis e polêmicos, porque eles nos fazem refletir. E o que nós precisamos hoje é de reflexão, ok? Então, tá lá. Quais as sensações que nós temos quando perdemos os entes queridos, né? Então nós temos lá a impotência, ou seja, nos achamos de mãos amarradas, porque nada podemos fazer quando ocorre então o desencarne de um ente querido. Nos sentimos também frustrados, frustrados por não podermos ajudar naquele momento. Sentimos dor, é uma dor muito profunda. Angústia, é a angústia da separação. O choro, que é a consequência dessa angústia e dessa dor. O sentimento de fracasso. Quem fica parece que poderia ter feito algo mais por aquele ente que desencarnou. Se perde a esperança, quando deveríamos ser ao contrário, deveríamos ganhar a esperança. E perde-se o chão, né? Parece que nada mais vai dar certo, está tudo acabado. E por que a gente tem isso aqui? Antes de começarmos a responder as questões, nós vamos entender o que somos nós. Será que nós somos... Será que eu sou esse corpinho de azeitona aqui? Não. Isso aqui, na verdade, é um invólucro. Nós somos espíritos. É isso que somos. Revestidos temporariamente de um corpo físico. Ok? Então, nós temos lá. Chico Xavier já dizia que o nosso corpo é uma gaiola, nosso corpo físico é uma gaiola. E nós seríamos como passarinhos trancados nessa gaiola. Então, o nosso espírito, ele gostaria de não estar dentro desse corpo. Ele gostaria de estar sempre como espírito livre. Né? A vida espiritual é muito melhor que a vida da Terra. Essa vida, essa experiência que nós estamos tendo aqui. Então, está aí o desenho ali que mostra mais ou menos, né, alguém abrindo a gaiola e soltando esses espíritos, né, livres. Tá? E o que diz, por exemplo, o Livro dos Espíritos? Na questão 134, há uma pergunta: o que é alma? E a resposta da espiritualidade: é um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Era apenas espírito.
Então, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e que se reveste temporariamente em um envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Então vejamos, vamos distribuir melhor essa frase, né, do Livro dos Espíritos. Nós usamos temporariamente um corpo físico para abrigar esse espírito. Então, esse espírito encarnado chamamos de alma. Então, é temporariamente, com a função de nos aprimorarmos, de nos esclarecermos, para elevarmos na vida espiritual. Então, aqui é apenas uma passagem. Tá? Então, esse desencarne, que muitos chamam de morte, outros chamam de falecimento, tecnicamente ou cientificamente, o que é a morte? É a ausência de vida. Baseado em quê? Baseado na falência dos órgãos. Né? Os órgãos vão se extinguindo, vão deixando de fazer a sua atividade e o corpo físico, então, morre ou falece. Nós espíritas entendemos que houve uma passagem, a saída do espírito daquele invólucro temporário chamado corpo físico. E por que reencarnamos? Ou por que encarnamos? Qual a diferença de encarnar e reencarnar? Encarnar seria o correto para a primeira encarnação de cada um, que nós não sabemos quando foi, não temos nem ideia. Pode ter sido há milênios atrás, pode ter sido há 6 meses atrás, no caso de um bebezinho, mas a primeira encarnação seria a encarnação. A partir daí seria uma reencarnação. Tá? Então está aí um bebezinho lá no útero, né? Que é a fonte da reencarnação. O que diz o livro da lei, o livro dos Espíritos? A questão 132, a pergunta é: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? A resposta dos Espíritos é o seguinte: Deus impôs-lhe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Bom, vamos agora destrinchar isso aí, né? Então, na verdade, estamos aqui para fazer uma expiação, ou seja, para corrigir algo, não como castigo, mas para correção, temos alguma coisa devendo, ou até como uma missão. Muitos espíritos muito elevados já estiveram aqui, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, poderíamos falar sobre uma dezena, centenas de espíritos aqui que talvez não precisassem mais reencarnar, mas vieram com uma missão, vieram auxiliar, vieram muitas vezes voluntariamente, encarnaram voluntariamente. Mas a grande massa, a grande maioria de nós estamos aqui para uma expiação, realmente para resgatar alguma coisa e evoluirmos nessa cadeia espiritual. Né? Tá. Baseado nisso, nós podemos dizer o quê? A morte existe? Não, a morte não existe. Se somos espíritos e o espírito é eterno, a vida é eterna. Então a morte é do corpo físico. Tá? Então alguém poderia perguntar, bom, se não há morte, então o sentimento de perda é egoísta. Talvez. Entenda que a perda aí não é a perda do nosso ente querido. Nós não vamos perder nada. Nós vamos perder a convivência, vamos perder o abraço, o dia a dia com ele, vamos perder a visão, o toque, mas não vamos perder o amor que sentimos pelo ente querido. Ele continua na eternidade. E nós temos que ter a certeza que nós o reencontraremos, uns mais cedo e outros mais tarde, mas a morte, ou o desencarne, ou a passagem desta para melhor, é inevitável e todos nós passaremos por isso, assim como todos nós vamos passar pela perda de um ente querido. Tá? A morte, ou reencarne, faz parte da vida. Tá? Então Chico disse o seguinte: graças a Deus, não sou um espírito triste. A alegria passa por cima de qualquer situação, e o bom humor nos ensina a não dar aos acontecimentos infelizes maior importância que eles têm. Mas será que Chico está falando que
perda ou a passagem de um ente querido não é uma situação importante. Não, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer sim, nós devemos e podemos chorar, podemos ficar tristes, mas nós não podemos fazer disso um cavalo de batalha para o resto da vida. Isso tem que ter um momento de começo, meio e fim. Essa tristeza, ela tem que acabar, porque a nossa vida continua e a vida do nosso ente continua também, tá? E em breve estaremos junto desse ente. Vamos estar juntos e a nossa vida é eterna junto com aquele ente querido, tá? Então não vamos dar tanta importância a um fato que não podemos controlar, não podemos retroagir, não podemos recomeçar. Nessa existência, não. Então é isso que Chico quis dizer, tá? Bom, uma outra pergunta, né? O conhecimento da doutrina dos espíritos pode nos ajudar? É o que nós estamos tentando fazer aqui. Ela pode sim nos ajudar e muito. Mas como? Tá? Tem um banco aí, uma frase em inglês, então para treinar aqui o inglês da turma aí, né? Forever loved, quer dizer, amado para sempre. O que quer dizer isso, amado para sempre? Se você tem o amor, conduz tudo com amor, faz de tudo por aquele ente, o seu amor não vai acabar quando este ente desencarnar. Ele vai continuar. Aquela tristeza de não poder mais vê-lo nessa existência física, de não poder mais tocá-lo, vai passar também, tá? Então, saudade é uma coisa, mas não podemos traduzir saudade com inconformação. É isso que a doutrina nos ensina. Mas como falar de morte, como falar de reencarnação, como falar de passagem para uma pessoa que não é da doutrina, ou que não conhece a doutrina, ou que tem até às vezes um certo preconceito com a doutrina? Nós devemos ser consoladores. Jesus, quando veio pregar aqui na Terra, ele não pregou só aqueles que o seguiam, ele não pregou só aqueles que acreditavam na sua palavra, ele pregou para todos, tá? E a sua doutrina permanece até hoje. O seu exemplo permanece até hoje, 2020 anos além da sua passagem por aqui, né? Então, não nos comparando a Jesus, nem um espírito elevado, mas a nossa missão, enquanto conhecedores da doutrina e crédulos da existência eterna, da espiritualidade, crédulos da vida ininterrupta, nós temos que passar essa mensagem a todos. Claro, de uma maneira consoladora, de uma maneira respeitosa, nunca tentando influenciar, nunca tentando convencer a outra parte a acreditar nas mesmas coisas que nós, mas trazer uma palavra de conforto, dar uma outra dimensão, uma outra visão sobre essa passagem que está ocorrendo ali, chamada de morte, o desencarne, né? Essa é a nossa grande missão, a missão de consolarmos. Bom, a pergunta também que é muito feita, né? Ao desencarnarmos ou ao morrermos, nós encontramos amparo imediatamente? Sim, a resposta é sim. Nós encontramos sim. Nunca, qualquer que seja o ser, qualquer que seja o espírito, mesmo que seja um espírito que não tratou bem o seu corpo físico, que não andou dentro das regras, das leis divinas aqui na Terra, ele vai ter esse amparo imediato. O que pode acontecer é ele não estar preparado para enxergar esse amparo, para enxergar quem está ali lhe amparando. Então, a vibração desse ser, às vezes, que desencarna, é incompatível daqueles que vieram fazer esse atendimento. Então, ele não consegue enxergar e não consegue compatibilizar com aqueles ajudantes, vamos dizer assim, né? Mas ele vai receber, sim, todo o apoio, tá? Então, está aí uma ilustração, né, mostrando alguém sendo recebido. E o que diz o Livro dos Espíritos? Na questão 160, os Espíritos nos informam que sim,
nós somos amparados sim, conforme a afeição que lhes votava. Ou seja, espíritos que são na mesma sintonia que nós, que estão afeitos, né? Estão relacionados com a gente de alguma forma. Muitas vezes, seus conhecidos os vêm receber à entrada do mundo dos espíritos. O encontro imediato, no entanto, depende da posição do espírito desencarnante, daquele que está partindo, e até mesmo de poder perceber os espíritos amigos à sua volta. É o que acabamos de falar. Todos são amparados, nem todos conseguem entender e enxergar esse apoio, né? Alguns ainda permanecem nas trevas por algum tempo, mas todos serão amparados. Bom, como devemos nos relacionar com nossos entes desencarnados? Olha que pergunta interessante. Essa está em todos os livros que tratam desse assunto, está em todas as palestras que tratam desse assunto. Como devemos, né? Primeiro, nunca esquecer de orarmos, de pedirmos proteção a esse espírito, a esse ente querido. Conformidade. Muitas vezes ele está com dificuldade de entender o que aconteceu, ele precisa começar a entender, começar a enxergar. E isso a gente faz com oração. Mas podemos fazer pedido para um ente que desencarnou? Sim. O que a gente não pode é fazer um rosário de pedido todas as noites, né? Ele lá não vai ter sossego. Mas o que não devemos fazer, jamais, é tratar o desencarne daquele ente como, na verdade, uma vingança contra nós. Por que fizesses isso comigo? Tem gente que fica bravo com Deus, né? Por que tirou ele de mim? A inconformidade, isso atrapalha demais a evolução do espírito que partiu. Então, ele vai ficar, inclusive, colocando em dúvida tudo o que ele está vendo do outro lado, tudo o que ele está sendo convidado a fazer, tudo o que ele poderia evoluir. Ele vai colocar em dúvida. E ele vai ficar realmente desguarnecido, sem saber se ele caminha para a frente ou se ele quer retornar ao convívio daquele ente que está lá reclamando, inconformado, às vezes raivoso, nervoso. Então, a gente chama de luto patológico, né? É muito perigoso esse luto patológico. Ele acaba virando uma doença, virando um transtorno para a pessoa que não aceita que faz parte da vida morrer, né? Tá. Uma outra questão, né? Podemos prejudicar nossos entes desencarnados? Sim, acabamos de falar, né? Esse inconformismo, essa raiva que nós sentimos, né? Que muita gente sente quando perde um ente querido, principalmente quando esse desencarne se dá de maneira violenta. Violenta que dizemos não é só por um assalto com latrocínio, não. Pode ser um acidente, né, que é uma maneira violenta, ou seja, uma maneira muito rápida da pessoa desencarnar. Mas não podemos julgar os desígnios de Deus, né? A maneira de haver um desencarne tem muitas explicações, né? Pode ser realmente uma expiação daquele próprio espírito ou então até de um familiar. Pode ser realmente a expiação de um ente que ficou encarnado, né? Passar por aquela prova. Tá? Mas, normalmente, quando nós partimos, desencarnamos aí na velhice ou por uma doença que demora para chegar ao final, as pessoas ficam um pouco mais preparadas, né? Tanto os entes encarnados que ficaram, até o próprio ente desencarnante, ele fica um pouco mais preparado para essa nova vida, que é, na verdade, a vida dele. Tá? Então, está lá uma imagem, né, de uma pessoa que não se conforma, debruçada ali no túmulo da amada, e aquela amada ela não está descansando, ela está mais preocupada com o amado que ficou ali chorando naquele túmulo e não se conforma, do que está realmente evoluindo e seguindo o seu caminho aí como espírito livre, né? Então, na questão 936 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem afetam os espíritos que as causam?
E a espiritualidade maior responde: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou. Porém, uma dor incessante e desamparada o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e, por consequência, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, essa saudade patológica, essa coisa de a não aceitação da partida do ente querido, pode e vai prejudicá-lo demais, inclusive colocando em xeque, do outro lado, a fé no futuro do próprio desencarnado e, por consequência, um obstáculo ao progresso e ao reencontro que fatalmente iria acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde. Bom, pessoas em fase terminal relatam a presença de ente desencarnado. O que isso significa? Bom, todo mundo já ouviu falar, né, que a pessoa moribunda, seja em casa, ou seja num leito de hospital, ela costuma falar que está vendo pessoas que já desencarnaram, parentes, pais, mães, avós, enfim, amigos, né, que já desencarnaram há muito tempo e tal, e essas pessoas começam a relatar então essas visões. Isso procede? Sim, procede, né? Isso significa que ele está realmente num caminho e perto do desencarne, as ligações com o corpo físico vão ficando mais tênues, menos fortes, menos fortalecidas. Então, ele começa a caminhar já dentro, digamos, de um portal espiritual ali, onde ele consegue enxergar coisas que normalmente ele não enxergaria estando numa vida totalmente dentro da carne, né? Totalmente terrena. Então é normal que esses entes já desencarnados, venham até preparar esse amigo, esse familiar, para a passagem que vai ocorrer dentro em breve. Então, quase sempre é normal. Eu digo quase sempre porque muitas vezes pode ser uma alucinação, uma outra função aí, né, cerebral que não tem nada a ver com a espiritualidade. Mas normalmente o moribundo que vai no ciclo normal aí, se desfazendo da vida, né, com bastante tempo, ele tem essas visões, sim, e elas procedem, tá? Então aqui tem uma figura mostrando, né, a pessoa já em processo de desencarne, e você tem ali mentores e familiares recepcionando já esse espírito, tá? E isso dá um conforto muito grande para aquele espírito que está deixando a vida terrena e caminhando agora na vida espiritual. Bem, a nossa palestra é praticamente essa, tá? Teriam muito mais perguntas, muito mais comentários, mas ficaria para uma segunda palestra, senão ela fica cansativa. O tema é bastante complexo. A gente não vai insistir muito nisso. Mas eu queria terminar com realmente um conselho de um espírito amigo, né? Então eu vou ler para vocês, é um conselho um pouco longo, tá? Mas ele diz o seguinte: somos filhos de Deus e esse Pai cuida muito bem de cada um de nós e providencia as melhores situações para o nosso desenvolvimento. Plantar em nosso íntimo essa confiança irrestrita em seu amor ajuda-nos a passar pelas dores necessárias ao nosso crescimento neste mundo de provas e expiações. O desencarne precisa ser encarado como parte de uma vida que é eterna. Precisamos aprender a ver essa passagem sem morbidez, sem revolta, sem excesso de apego, pois todos nós nos defrontaremos com essa realidade em algum momento dessa existência. Esse é o conselho de um espírito e tem tudo a ver com o fechamento dessa palestra. Eu também gostaria de citar aqui uma frase de Chico. Chico dizia o seguinte: quando pedimos alguma coisa a Deus ou aos nossos espíritos protetores, mesmo que não saibamos o que vamos pedir, ou não saibamos o que vamos dizer,
se o fizermos com amor e de dentro do coração, receberemos muito mais do que pedimos. Com isso, eu gostaria então de novamente pedir, se possível, que todos agora se concentrassem e agradecêssemos todos a oportunidade de estarmos aqui juntos. Sintam-se todos como recebendo um passe, mesmo que um passe virtual, mas a vibração com certeza vai chegar a todos através da telinha do seu celular ou do seu notebook, né? Porque essa vibração está dentro de nós. Ela não depende da presença física, e sim depende da nosso espírito está livre, nosso coração está livre. E vamos aproveitar então para fazermos, já mencionarmos a próxima palestra, da próxima terça-feira, dia 26, se não me engano, que será proferida pela Karen de Gasperi, com o tema As Duas Faces. Então, desde já, convidamos a todos, os amigos e irmãos que estão aí conectados, para na próxima terça-feira, pontualmente às 20 horas, estar também conectados para assistir a nossa amiga Karen, que é uma colaboradora, uma grande amiga da casa, da União Espírita de Iracemápolis, que vai falar sobre o tema As Duas Faces. E eu me coloco à disposição de todos que tiverem mais perguntas, dúvidas ou quiserem discutir algum tema aqui abordado, que pode me procurar pelo WhatsApp, pelo e-mail, enfim, ou pessoalmente, se possível. A todos, uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós.